Vou te dizer algo que talvez você não queira ouvir, mas que precisa enfrentar. Você não está vivendo a vida que pensa que vive. O tempo passa. Os dias se consomem. As semanas se desfazem. Os anos escorrem entre os dedos. E você continua agindo como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas não tem. E esse é o primeiro engano. Você acredita que tem tempo. Acredita que pode adiar o importante para amanhã. Acredita que poderá começar depois. E enquanto repete essa mentira, a vida está indo embora. O mais perigoso de tudo é que não se trata de uma grande tragédia. Não é um acidente. Não é um golpe do destino. É algo muito mais silencioso. Um hábito quase invisível que se infiltrou na sua rotina e rouba sua vida pouco a pouco, sem que perceba. Você não acorda um dia e o descobre de repente. Não há sinais claros. Não há alarmes. Apenas um desgaste lento. Um minuto aqui, outro ali. E quando menos percebe, já se passaram anos. Pense em quantas vezes você checou o telefone por um segundo e descobriu que horas se passaram. Pense em todos aqueles dias que terminam com cansaço, mas também com a estranha sensação de não ter feito nada que realmente importe. Pense em todas as vezes que adiou o essencial. Aquele projeto que você sonha, aquela conversa que teme, aquela decisão que sabe que deve tomar, e deixou para amanhã. Esse amanhã que nunca chega. Marco Aurélio escreveu isso há quase 2000 anos, como se falasse diretamente com você. Não haja como se fosse viver 1000 anos. A morte o rodeia. Enquanto viver, enquanto puder, seja bom. Mas seguimos nos comportando como se o tempo fosse infinito, como se a eternidade estivesse garantida, como se a vida fosse um rascunho que mais tarde poderemos reescrever. A verdade é que vivemos distraídos. Vivemos presos em um fluxo interminável de estímulos, notificações, telas e urgências. Enchemos nossas agendas de coisas a fazer, mas raramente paramos para nos perguntar: isso que faço me constrói ou me desgasta? Nos confundimos. Acreditamos que estar ocupados é viver, mas estar ocupados não é o mesmo que avançar. Pulamos de tarefa em tarefa, de chamada em chamada, de rede social em rede social, e enquanto isso nossa mente se fragmenta, nossa atenção se dispersa e nossa essência se dilui. Estamos sobrevivendo, não vivendo. O verdadeiro problema é que esse hábito não dói, não sangra, não deixa cicatrizes, não se sente como um ladrão. Por isso é tão perigoso. É confortável, é fácil, é automático. E esse conforto anestesia sua consciência. Rouba sua capacidade de questionar. Convence você de que é assim mesmo, de que não há outra forma de viver, de que o que importa pode esperar. Até que um dia você acorda e descobre que tudo o que podia esperar já passou. Sêneca disse sem rodeios: não é que tenhamos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Não nos falta tempo. Falta-nos presença. Falta-nos intenção. Falta-nos a coragem de parar e perguntar o que diabos estamos fazendo com nossa vida. Nos tornamos especialistas em adiar. Adiamos conversas. Adiamos decisões. Adiamos sonhos. Adiamos a felicidade para depois, como se tivéssemos a certeza de que haverá um depois. E assim, vivemos presos em uma ilusão. A ilusão do mais tarde. Acreditamos que quando terminarmos aquele projeto, quando conseguirmos aquela promoção, quando chegar o momento perfeito, então sim vamos viver de verdade. Mas a única realidade é este instante. Não há outro. A vida não acontece amanhã. A vida acontece agora. E cada dia que você escolhe se distrair, cada dia que escolhe o confortável em vez do essencial, está entregando um pedaço da sua existência em troca de nada. O estoicismo nos lembra dessa verdade incômoda. Obriga-nos a encarar de frente o que evitamos. Diz que a morte não está longe, que a vida é breve, que cada respiração é um empréstimo que pode ser cobrado a qualquer momento. Ensina-nos a ver o tempo pelo que realmente é, nosso recurso mais valioso. E, no entanto, o tratamos como se fosse infinito. Desperdiçamo-lo como se sempre houvesse mais.
Mas quero que você pare um momento. Feche os olhos, respire fundo e faça a si mesmo esta pergunta. Se hoje fosse o último dia da sua vida, viveria da mesma forma que ontem? Se soubesse que não há amanhã, continuaria adiando aquela conversa, aquele sonho, aquele passo? A maioria das pessoas foge dessas perguntas porque incomodam. Mas justamente aí, nesse desconforto, começa a liberdade. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. E o mesmo acontece com o tempo. Não é a vida que escapa de nós, somos nós que a deixamos ir, enquanto nos convencemos de que sempre haverá depois. Mas não há depois, só há agora. Por isso, esta não é uma mensagem de medo, mas de despertar. É um lembrete urgente de que você pode escolher diferente. Pode proteger sua atenção como um tesouro. Pode deixar de viver no piloto automático. Pode decidir que a partir de hoje, nenhum dia será entregue ao ruído, à distração, à falsa urgência do irrelevante. Você não pode recuperar o tempo que já se foi, mas pode decidir o que fará com o que resta. Pode começar a viver com intenção. Pode recuperar seu centro. Pode reconectar-se com o essencial. O estoicismo não pede que você corra mais rápido, mas que pare, que observe, que escolha, que se lembre de que não se trata de viver mais anos, mas de deixar de perdê-los. Hoje, enquanto ouve estas palavras, você tem a oportunidade de fazer um pacto consigo mesmo. Não desperdiçar mais um único dia com o que não o constrói. Não ceder sua atenção ao que não o nutre. Não adiar o que importa, porque a vida é frágil, breve e preciosa. E cada instante que você deixa passar sem vivê-lo, perde-se para sempre. O hábito que rouba sua vida é silencioso, mas você pode quebrá-lo, e se decidir fazê-lo, tudo mudará. Talvez você não possa controlar quanto tempo lhe resta, mas pode decidir o que fazer com cada segundo a partir de agora. E quando o faz, quando escolhe viver de verdade, algo profundo desperta dentro de você. A vida não está esperando. A vida é agora. E começa com você. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, não dou meu tempo de graça. Essa frase será seu lembrete de que você está aqui para despertar, para quebrar o hábito silencioso que lhe rouba anos de vida e recuperar o que tem de mais valioso: sua atenção, seu presente, sua liberdade. Este é o momento de mostrar a si mesmo que não vai continuar vivendo no piloto automático, que não vai permitir que o irrelevante decida por você, que sua vida merece presença, intenção e propósito. Sem mais delongas, começamos. Primeira lição estoica: reconheça a armadilha da distração constante. Você já se perguntou quantas horas da sua vida se desvaneceram sem que sequer percebesse? Não falo de dias inteiros, mas de fragmentos de minutos roubados aqui e ali que parecem inofensivos, mas que somados se transformam em anos que jamais poderá recuperar. É assim que age a armadilha mais perigosa e silenciosa: a distração constante. Você não a sente, não a nota, não dói. E por isso é letal. Todas as manhãs você acorda com a sensação de que tem o controle, como se o dia fosse seu, como se estivesse decidindo cada passo. Mas basta pegar o telefone e desbloquear a tela para que esse controle desapareça. As notificações começam a ditar seu humor. As mensagens marcam seu ritmo. As manchetes decidem no que você pensa. E quase sem perceber, você já não vive a sua vida. Reage à dos outros. Você não escolhe o que pensar, o que fazer, nem para onde ir. Simplesmente se deixa arrastar. O problema é que parece inofensivo. Você acredita que ver só mais um vídeo não muda nada. Acredita que responder a uma mensagem imediatamente não afeta seu dia. Mas o que parece pequeno se acumula. Cada segundo cedido se converte em minutos. Os minutos viram horas, e as horas, semanas e meses. E um dia, quando olhar para trás, perceberá que passou anos inteiros dedicando sua atenção a coisas que não significam nada. Você entregou seu recurso mais valioso, seu foco. Marco Aurélio escreveu isso há quase 2000 anos.
e suas palavras hoje ecoam com brutalidade. A vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Se isso é verdade, que tipo de vida você está construindo quando permite que outros escolham no que você pensa? Porque é exatamente isso que acontece quando você entrega sua atenção sem questionar. Sua mente se enche de estímulos alheios, suas prioridades se diluem e sua essência se fragmenta pouco a pouco. A distração não é apenas perder minutos, é perder direção. É viver em um estado de anestesia, ocupado mas vazio, cansado mas insatisfeito. Você pula de aplicativo em aplicativo, de conversa em conversa, de tela em tela. E seu cérebro aprende a não permanecer. Aprende a não aprofundar. Aprende, sem perceber, a não estar presente. E assim, a vida começa a passar diante de você sem que realmente a viva. O estoicismo nos alerta sobre essa armadilha. Nos lembra de que sua atenção é o ativo mais valioso que você tem. O que você consome, o que observa, o que decide olhar ou ignorar, constrói ou destrói seu mundo interno. Epicteto resumiu isso com clareza desarmante. Das coisas, algumas dependem de nós e outras não. A atenção é uma das que dependem de você. Se você deixa que qualquer um roube sua atenção, está entregando o controle da sua vida. Olhe ao redor. Tudo está projetado para capturar você. As plataformas que usa, as redes que consulta, as manchetes que o escandalizam. Cada segundo de distração está calculado para mantê-lo longe de si mesmo. E quanto mais o prendem, menos espaço sobra para se ouvir, para pensar, para decidir. Você vive reagindo ao que outros querem que veja, que sinta, que deseje. Sem perceber, sua mente se transforma em um campo de batalha, e você está perdendo. O hábito da distração constante é mortal porque rouba sem que perceba o ferimento. Você não vê o sangue, mas está sangrando tempo. Não ouve o ruído, mas está perdendo vida. Marco Aurélio também nos lembrou: você se tornará aquilo a que presta atenção. Se a cada dia você entrega sua atenção ao que não o nutre, se enche sua mente de ruído, acaba vazio, acaba vivendo uma vida que não escolheu, preso em uma corrida que não entende, perseguindo coisas que nem sequer deseja. Mas aqui está a verdade que pode mudar tudo. Você pode recuperar sua atenção. Pode parar, agora mesmo, e escolher diferente. Pode fechar os olhos, respirar fundo e perguntar a si mesmo: isto que faço agora me constrói ou me desgasta? Se o que consome não o nutre, se o que faz não o aproxima do seu propósito, está pagando com sua vida. E o preço é alto demais. Recuperar sua atenção não significa renunciar ao mundo, mas aprender a habitá-lo com consciência. Significa silenciar o ruído externo para ouvir o que importa. Significa criar um espaço sagrado para seus pensamentos, para suas decisões, para seu propósito. Significa, nas palavras de Sêneca, aprender a viver antes que a vida lhe escape. Não é fácil. O mundo compete por sua atenção todos os dias. Mas cada vez que você escolhe estar presente, cada vez que afasta o telefone, cada vez que prioriza o essencial, está recuperando um pedaço da sua vida. Você começa a viver de forma deliberada, consciente, intencional. E aí, exatamente aí, começa a liberdade. Porque a armadilha da distração constante se rompe com um ato simples, mas poderoso: escolher. Escolher o que ver, o que ouvir, o que pensar. Escolher o que merece sua energia e o que não merece. Escolher a que você entrega sua vida segundo a segundo. E quando faz isso, quando assume o controle da sua atenção, descobre que nunca foi o tempo o que lhe faltava. Sempre foi você. Segunda lição estoica: enfrente a procrastinação disfarçada de ocupação. Há uma mentira silenciosa que você conta a si mesmo todos os dias. Uma mentira que soa lógica, que parece inofensiva e até lhe dá uma falsa sensação de produtividade. Você se convence de que está avançando porque está ocupado, porque não para, porque enche sua agenda até o limite. Mas a verdade é que pode passar anos inteiros preso em tarefas que não significam nada, em listas intermináveis
que não o levam a lugar algum, em rotinas que só lhe dão a ilusão de progresso. Isso também é procrastinar, só que disfarçado. A ocupação nem sempre é movimento. Você pode estar em constante ação e, ao mesmo tempo, estar parado. Faz ligações, responde e-mails, participa de reuniões, atualiza pendências, completa tarefas, mas no fundo sabe que está evitando o essencial, o que realmente importa, o que o incomoda, o que o exige. E aí está a armadilha: confundir estar ocupado com estar focado. Você se move sem avançar, corre sem chegar a lugar algum, vive exausto, mas vazio. Sêneca advertiu isso há séculos. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. E em nenhum lugar essa frase é mais verdadeira do que aqui. Não é que faltem horas, é que você as desperdiça em coisas que não constroem sua vida. Você acredita que o problema é a falta de tempo, mas a verdade é que lhe falta clareza. Encheu seus dias de tarefas que não somam nada ao seu propósito. Trocou o essencial pelo urgente, o profundo pelo imediato, o importante pelo cômodo. E assim, a vida escorre pelas suas mãos enquanto você sente que está fazendo tudo o que pode. A procrastinação disfarçada de ocupação é perigosa porque você não a reconhece. Não dói, não incomoda. Ao contrário, acalma. Faz você sentir que está cumprindo, que avança, que não está perdendo tempo. Mas você está perdendo, está doando. Cada dia investido no superficial é um dia a menos investido no que realmente importa. E essa dívida se acumula até que um dia você desperta e se pergunta como chegou aqui, tão longe dos seus sonhos, tão perto do vazio. Os estoicos nos ensinam a olhar com brutal honestidade para nossas escolhas. Nos convidam a perguntar: isto que faço hoje me aproxima ou me afasta da vida que desejo? Não há meio termo. Cada ação soma ou subtrai. Cada decisão constrói ou destrói. E enquanto não tiver clareza sobre o que realmente busca, viverá preso em tarefas que não lhe pertencem, resolvendo problemas que não são seus, correndo em círculos que não levam a lugar nenhum. Epicteto dizia com simplicidade: não se preocupe com as coisas que não dependem de você. Mas é isso que fazemos todos os dias. Preenchemos nossas horas com urgências alheias, com expectativas impostas, com demandas que nos afastam de nossa essência. E quanto mais ocupados estamos, mais nos perdemos. Achamos que trabalhamos pelos nossos sonhos, mas na verdade vivemos para cumprir os sonhos dos outros. O primeiro passo para romper essa armadilha é aprender a parar, a olhar sua vida com clareza, a se perguntar o que, de tudo o que faz, realmente importa. Talvez descubra que 80% dos seus dias se vai em tarefas que poderia eliminar sem que nada essencial mudasse. Talvez descubra que a maioria de suas reuniões, de suas mensagens, de suas pendências é apenas ruído. E então entende que não lhe falta tempo. Sobra distração. Imagine que sua vida é um copo. Cada dia, você o enche com aquilo que escolhe fazer, pensar e sentir. Se o enche com o urgente, o imediato, o que os outros esperam de você, quando chegar o momento de beber, descobrirá que o encheu com água parada. E então sentirá sede. Sede de propósito, sede de sentido, sede de si mesmo. Os estoicos nos convidam a mudar esse conteúdo, a encher o copo com o que alimenta sua virtude, seu crescimento, sua paz. E isso exige coragem, exige desconforto, exige dizer não ao que o mantém preso. Recuperar seu foco não é fácil. Vai lhe custar renunciar a tarefas que lhe dão uma falsa sensação de controle. Vai lhe custar dizer não a compromissos que enchem sua agenda, mas esvaziam sua alma. Vai lhe custar enfrentar o silêncio que você evita há tanto tempo. Mas do outro lado desse desconforto, existe algo que vale infinitamente mais: sua vida vivida com intenção. Faça um exercício simples, mas poderoso. Hoje, antes de dormir, escreva em uma folha as 3 ações que realmente mudariam sua vida se as fizesse todos os dias. Apenas 3. E amanhã, antes de fazer qualquer outra coisa, faça a primeira. Sem desculpas, sem distrações, sem adiar.
Se conseguir sustentar esse hábito, descobrirá que a chave não está em fazer mais, mas em fazer menos, porém melhor. Porque a verdade é que você não está aqui para cumprir listas intermináveis. Não está aqui para impressionar os outros com o quanto está ocupado. Não está aqui para viver exausto. Você está aqui para viver com propósito. E viver com propósito significa ter a coragem de enfrentar as coisas que tem evitado, de deixar de confundir movimento com avanço, de recuperar seu tempo e sua atenção para o que realmente importa. A ocupação vazia é uma forma sofisticada de fuga. É o mecanismo perfeito para evitar a si mesmo. Mas o preço é alto demais. Você entrega sua vida, dia após dia, a coisas que não o constroem. Se quiser recuperar seu poder, comece escolhendo com intenção. Coloque limites. Elimine o que sobra. Proteja o que importa. E lembre-se das palavras de Sêneca. Enquanto adiamos, a vida passa. Porque passa. Sempre passa. E cada dia que você entrega a ilusão de estar ocupado é um dia que jamais voltará. A única maneira de não perdê-lo é escolhê-lo. Aqui, agora, sem disfarçar sua procrastinação de produtividade, sem enganar a si mesmo, sem mentir mais. Viver com intenção não é encher sua agenda, é esvaziá-la do que não serve, é assumir o controle dos seus dias, é decidir o que merece sua energia e o que não merece. E quando faz isso, quando aprende a dizer não ao ruído, ao excesso, à falsa urgência, descobre algo que sempre esteve aí, que já tem todo o tempo que precisa. Só precisava parar de gastá-lo com o que não importa. Terceira lição estoica. Pare de negociar com o seu presente. Quantas vezes você já disse a si mesmo: amanhã eu começo. Amanhã começo a dieta. Amanhã retomo o projeto. Amanhã começo a escrever. Amanhã treino. Amanhã ligo. Amanhã vivo. Sempre amanhã. Sempre depois. Sempre quando tudo estiver mais tranquilo, quando eu tiver tempo, quando as coisas melhorarem. Mas deixe-me dizer algo que não gostamos de aceitar. O amanhã é a mentira mais perigosa que contamos a nós mesmos. É o maior engano da mente, um oásis perfeito que o convence de que você tem tudo sob controle, quando na verdade o mantém preso no mesmo lugar. A vida não rouba anos de uma vez, ela os arranca em parcelas, com cada "depois eu começo" que você pronuncia. Você adia conversas, decisões, sonhos, hábitos e faz isso com a absurda segurança de que sempre haverá um depois. Mas o estoicismo nos lembra de uma verdade dolorosa. Você não tem tempo, só tem agora. Todo o resto é ilusão. E, no entanto, vivemos como se tivéssemos um contrato assinado com a eternidade. Epicteto advertiu há séculos: enquanto você adia, a vida passa. E passa rápido. Mais rápido do que você está disposto a aceitar. Achamos que estamos escolhendo adiar as coisas, mas na realidade estamos escolhendo renunciar a elas. Cada vez que você negocia com o seu presente, entrega a outro instante a oportunidade que tem aqui. Cada vez que decide esperar, é um fragmento de vida que se perde para sempre. O problema é que a mente é astuta. Sempre encontra desculpas que soam razoáveis. Não estou pronto. Preciso de mais informações. Não tenho experiência suficiente. Primeiro deveria fazer outra coisa. E assim, você negocia consigo mesmo constantemente, buscando sentir-se confortável em vez de agir. O que não vê é que esse conforto é uma armadilha. Você acredita que o protege, mas na verdade o paralisa. Convence-o de que a vida começa depois, quando na verdade a vida só acontece enquanto você respira. Pergunte-se: quantas vezes você deixou passar oportunidades por esperar o momento perfeito? Esse momento perfeito não existe. Nunca vai existir. Não haverá um dia em que você acorde e o mundo lhe dê permissão para começar. Não haverá um sinal claro que indique que agora sim você está pronto. A perfeição é a desculpa mais sofisticada inventada pelo medo. E enquanto você espera, os dias se tornam meses, e os meses se tornam anos. E um dia você olha para trás e percebe que adiou tanto que já não resta tempo para tudo o que sonhava fazer. Os estoicos não o convidam a viver com pressa, mas com presença.
Não se trata de correr, trata-se de escolher, de parar de fugir do incômodo, de tomar decisões hoje, mesmo que não tenha todas as respostas, mesmo que não seja simples, mesmo que dê medo, porque a única coisa que você realmente tem é este instante. Todo o resto é incerto, todo o resto pode desaparecer. Marco Aurélio expressou com brutal simplicidade: não perca mais tempo discutindo como deve ser um homem bom. Seja um. O mesmo vale para você. Não perca mais tempo planejando, pensando, esperando. Viva, faça. Dê o primeiro passo. Comece mesmo que não seja perfeito. Comece mesmo que não esteja pronto. Porque a verdade é que você nunca estará. E está tudo bem. É parte do caminho. A ação imperfeita sempre o levará mais perto dos seus sonhos do que a espera perfeita. A mente dirá que é mais seguro adiar, que o risco é esperar um pouco mais, que amanhã será melhor. Mas esse amanhã não chega. Sempre haverá mais desculpas. Sempre haverá mais razões para permanecer onde está. E enquanto isso, a vida continua avançando, sem pedir sua permissão, sem parar por você. Cada segundo que você negocia com o presente é um segundo que escolhe perder. E quando entende isso, quando realmente entende, algo muda dentro de você. Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que temia já não importa. Que o único que importa é o que fez com os dias que teve. Imagine olhar para trás e ver que cada instante que escolheu viver, mesmo que fosse incômodo, mesmo que fosse difícil, o trouxe até aqui, ao presente que deseja. Isso é o que significa honrar seu tempo. Isso é o que significa honrar sua vida. Os estoicos nos ensinam que a morte não é nossa inimiga, é nossa aliada. Nos lembra de que não somos eternos, que cada respiração é um empréstimo, que o amanhã não está garantido. E, no entanto, seguimos vivendo como se estivesse. Enchemos nossa vida de planos, de projetos, de promessas, enquanto deixamos escapar a única coisa que possuímos: este instante. A verdadeira liberdade começa quando você deixa de adiar sua vida. Pare de negociar com o seu presente. Pare de esperar que as condições sejam perfeitas. Pare de fugir do desconforto. Faça a ligação que teme. Comece o livro que sonha. Inicie o projeto que tem evitado. Diga o que tem guardado em silêncio. A vida não vai lhe dar um segundo aviso. Cada dia que você escolhe agir é um dia ganho. Cada dia que decide esperar é um dia perdido, e não há como recuperá-lo. O momento perfeito é este, sempre foi este. Não importa se você se sente pronto, não importa se tudo é incerto, não importa se o medo treme em seu peito. Comece, haja, viva. Porque amanhã é apenas uma promessa que talvez nunca chegue. Quarta lição estoica. Aprenda a diferenciar atividade de propósito. Há um erro silencioso que muitos cometem sem perceber: confundir estar ocupado com avançar. Enchemos nossas agendas, marcamos tarefas, participamos de reuniões, respondemos mensagens. E no fim do dia sentimos que fizemos muito. Mas quando chega a noite e o silêncio nos alcança, algo dentro de nós sussurra a verdade. Fizemos de tudo, menos o importante. Não se trata de quantas coisas você faz, mas de por que as faz. O mundo o empurra a se mover, a produzir, a estar em constante ação. A sociedade celebra quem nunca para, quem está sempre fazendo algo, quem exibe seu esgotamento como se fosse um troféu. Mas atividade sem direção não é progresso, é desgaste. Você pode passar anos correndo e ainda assim terminar no mesmo lugar. Marco Aurélio deixou claro: o que não beneficia o enxame, não beneficia a abelha. Em outras palavras, nem tudo o que você faz gera valor, nem tudo o que ocupa seu tempo alimenta sua vida. Se suas ações não estão alinhadas com sua essência, com seus princípios, com o que realmente importa para você, então, por mais que se mova, você não está avançando, está se esvaziando. Pense em quantas coisas você faz todos os dias apenas para cumprir, para agradar, para se encaixar, para não decepcionar ninguém. Pense bem, quantas de suas atividades surgem de seus valores e quantas respondem a expectativas alheias. A armadilha está no fato de que,
quanto mais você enche sua agenda, menos espaço sobra para o essencial. Cada sim que você diz ao irrelevante é um não silencioso ao que realmente importa. A diferença entre atividade e propósito é abismal, mas quase invisível. A atividade o cansa, o propósito lhe dá energia. A atividade ocupa seu tempo, o propósito o enche de sentido. A atividade faz você sentir que faz muito, o propósito lembra por que você faz. A atividade o dispersa, o propósito o centra. Por isso, viver com propósito não é fazer mais, mas escolher melhor. O estoicismo nos ensina que uma vida virtuosa não se mede pela quantidade de ações, mas pela intenção por trás delas. Não se trata de viver acelerado, mas de viver deliberadamente. Sêneca disse com crueza: não é que tenhamos pouco tempo, mas que o desperdiçamos. E grande parte desse desperdício acontece quando enchemos nossos dias de tarefas que não nos pertencem, de batalhas que não são nossas, de urgências que não mudam nada. Faça uma pausa e pergunte-se: se tudo o que você faz hoje fosse apagado amanhã, realmente importaria? Se a resposta for não, então talvez você tenha confundido o movimento com o avanço. Viver com propósito significa entender que você não pode fazer tudo, mas pode fazer o que importa. Significa parar de dispersar sua energia e concentrá-la no que realmente constrói sua vida, seu caráter, sua paz. O problema é que o mundo está desenhado para distraí-lo, para mantê-lo ocupado, para convencê-lo de que você vale pelo que produz. Mas você não é seus afazeres, nem suas reuniões, nem suas métricas. Você é aquilo que escolhe priorizar. Você é aquilo em que decide investir seu tempo e sua atenção. Se você não escolhe conscientemente, alguém o fará por você. E então, viverá a vida de outros, correndo atrás de objetivos que não são seus, sentindo um vazio que nenhuma atividade poderá preencher. Lembre-se das palavras de Epicteto: aquele que não sabe para onde navega, nenhum vento lhe é favorável. Se você não tem claro seu propósito, tudo o distrai. Se você não define o essencial, o urgente devora sua vida. Sem direção, qualquer tarefa parece importante, qualquer pendência parece necessária, qualquer ocupação parece válida. Mas o resultado é sempre o mesmo: cansaço profundo, sensação de estagnação e um suspiro que diz: algo falta. Aprender a diferenciar atividade de propósito é um ato de coragem. Exige parar no meio do barulho e perguntar-se: por que faço isso? Não para se justificar diante dos outros, mas para ser honesto consigo mesmo. Se a resposta não se conecta com seus valores, se não o aproxima da vida que deseja viver, talvez seja hora de soltar, de simplificar, de escolher menos, mas escolher melhor. O propósito nem sempre é confortável. Às vezes pedirá que você diga não, quando todos esperam que você diga sim. Pedirá que você renuncie à aprovação dos outros, à falsa segurança de estar ocupado, ao barulho que anestesia o silêncio interior. Mas do outro lado desse sacrifício há algo inestimável: viver em coerência consigo mesmo. Comece hoje. Faça um inventário da sua vida. Observe cada compromisso, cada tarefa, cada hábito e pergunte-se: isso me constrói ou me desgasta? Me aproxima ou me afasta do meu propósito? Não se contente em fazer mais. Busque fazer o certo. Quando você escolhe o propósito, cada ação importa, cada dia pesa, cada instante se enche de sentido. Porque a atividade o esgota, mas o propósito o eleva. A atividade consome seus dias, mas o propósito os transforma em legado. E quando você alcança essa clareza, quando aprende a diferenciar entre mover-se e avançar, descobre que não se trata de viver depressa, mas de viver consciente. O tempo continua passando, sim, mas você deixa de perdê-lo. Quinta lição estoica: liberte-se da adição à validação externa. Pense por um momento. Quantas decisões você já tomou na vida buscando que alguém o aprovasse? Quantos caminhos escolheu porque temia decepcionar, porque queria se encaixar, porque precisava que alguém dissesse: você fez bem? Talvez você não queira admitir, mas se for honesto consigo mesmo, descobrirá que mais de uma vez
Viveu para os olhos dos outros, não para você, não para sua paz, não para sua essência. O hábito mais silencioso e devastador nem sempre é a distração nem a procrastinação. É medir seu valor pelo olhar alheio. É precisar de aplausos para sentir que vale. É moldar sua vida para se encaixar em expectativas que não são suas, buscando reconhecimento a cada passo, como se o eco dos outros fosse a prova de sua existência. E aqui está a armadilha. Quando você busca a aprovação, torna-se prisioneiro. Marco Aurélio sabia disso e escreveu com clareza brutal: a reputação é fumaça e a fama um eco. No entanto, vivemos como se nosso valor dependesse dessa fumaça, como se o eco fosse mais importante que a voz. Obcecamo-nos com a imagem que projetamos, cuidamos de cada gesto, filtramos cada palavra, buscamos likes, aplausos, sorrisos de aprovação. Mas cada vez que fazemos isso, cedemos um pedaço de liberdade. E o mais perigoso é que essa adição parece normal. Ninguém o adverte sobre ela. Ninguém lhe diz que a maioria vive presa ao medo de não ser aceita. Disfarçamos isso de responsabilidade, de cortesia, de boa convivência. Mas no fundo, muitas vezes não agimos pela virtude, mas pelo medo. Medo da rejeição, medo do julgamento, medo de ser esquecidos. Esse medo dita sua vida sem que você perceba. O estoicismo nos convida a um ato de rebeldia, deixar de viver para os outros, não pela arrogância, mas pela autenticidade, porque viver para agradar é uma forma sofisticada de escravidão. Quando você faz isso, suas decisões deixam de ser suas, seu caminho deixa de ser seu, seus sonhos deixam de ser seus. Tudo se reduz a satisfazer expectativas que mudam constantemente, que nunca se satisfazem por completo, que exigem cada vez mais, e sempre em troca de menos. Sêneca escreveu com dureza: é escravo aquele que depende de outro para ser feliz. E talvez você não carregue correntes nos pulsos, mas se precisa da aprovação constante dos outros para se sentir em paz, já está acorrentado. Cada crítica o derruba, cada silêncio o inquieta, cada desaprovação o devora. E enquanto viver dependente do que pensam, jamais conhecerá a verdadeira liberdade. A liberdade não está em que todos o aplaudam. A liberdade está em que você não precise disso, em que viva em coerência com seus valores, mesmo que isso incomode, em que diga o que pensa com respeito, mesmo que isso não agrade, em que siga seu caminho, mesmo que o mundo inteiro lhe diga que não. O verdadeiro estoico entende que a virtude é seu único juiz, que seu valor não depende da multidão, que a serenidade nasce da congruência entre o que acredita e o que faz. Mas libertar-se dessa adição não é fácil. Requer coragem para enfrentar o medo mais profundo, o medo de ser você mesmo. Significa aprender a estar em paz com o fato de que você não vai agradar a todos, que haverá quem o critique, que nem todos entenderão suas escolhas. E está tudo bem. Você não precisa ser entendido por todos. Só precisa ser fiel a si. Comece observando seus atos. Pergunte-se: faço isso porque quero ou porque quero ser visto? Publico isso porque sinto vontade ou porque quero likes? Escolho este caminho porque sinto que é meu ou porque temo decepcionar? Ser honesto consigo mesmo pode doer, mas também o liberta. Porque no momento em que reconhece que estava vivendo para os outros, recupera o direito de viver para si. E não se trata de viver isolado nem de ignorar o mundo. Trata-se de reconectar-se com sua essência e escolher a partir dela. De lembrar que seu valor não depende de quantos o aprovam, mas de quão coerente você é consigo mesmo. Marco Aurélio também dizia: se você busca tranquilidade, faça menos, e faça apenas o que dita a razão comum. Quando você age pela virtude, o ruído externo deixa de governá-lo. Talvez seja a hora de silenciar um pouco o eco, de parar de buscar olhares que o validem, de fechar os olhos e perguntar-se: o que eu quero? O que é importante para mim? O que me dá paz? E então, agir a partir disso, mesmo que custe, mesmo que incomode, mesmo que alguns se afastem. Porque no fim, o que mais pesa não são as críticas dos outros, mas as traições que você comete contra si mesmo. A validação externa é fumaça.
A paz interna é rocha, e cada dia em que você escolhe agradar a todos, afasta-se de si. Mas cada dia em que escolhe ser fiel a seus valores, mesmo que a voz trema, mesmo que o caminho seja incerto, constrói uma liberdade que ninguém pode lhe tirar. Viver para si não significa egoísmo, significa autenticidade. Significa habitar sua vida com presença. Significa entender que a virtude é seu guia, não a multidão. Quando você descobre isso, algo muda para sempre. Percebe que não precisa do eco dos aplausos para saber que está vivo. Porque a verdadeira validação vem de um lugar muito mais profundo, de olhar-se no espelho e saber que é coerente consigo mesmo. E esse talvez seja o ato mais revolucionário em um mundo que constantemente o empurra a ser tudo, menos você. Sente que o tempo lhe escapa, não é? Dias que parecem repetir-se, semanas que se desfazem, anos que passam, e ainda assim, algo dentro de você sabe que não está vivendo como gostaria. Não é que lhe falte tempo, é que você o está entregando sem perceber. E o mais perigoso é que o ladrão é invisível. Esse hábito silencioso que lhe rouba a vida enquanto você acredita que tudo está sob controle. Você desperta todas as manhãs com boas intenções, mas o piloto automático se ativa. Pula de uma notificação a outra, de tarefa a tarefa, de distração a distração. Acredita que vive, mas sobrevive. E se não fizer nada, um dia vai olhar para trás e perceber que perdeu tudo sem saber em que momento. Por isso, inscrever-se não é apenas um gesto, é um ato de rebeldia contra a inércia que o consome. Aqui não há frases vazias nem promessas superficiais. Aqui você receberá, a cada semana, ferramentas e ensinamentos estoicos para recuperar sua atenção, romper com o piloto automático e voltar a sentir que sua vida é sua. Não se inscrever significa continuar entregando seus dias ao ruído e deixar que esse hábito siga roubando o que você nunca vai recuperar. Inscrever-se significa escolher-se. Significa ter um refúgio, um guia e um lembrete constante de que você pode viver com intenção, presença e clareza. Se você se reconheceu nesses sinais, não deixe passar este momento, porque o tempo que perde não volta. A vida não muda com boas intenções, muda com decisões. E esta é uma delas. Faça isso agora. Inscreva-se. Sexta lição estoica. Pratique a disciplina do memento mori. Há uma verdade que todos conhecemos, mas que passamos a vida inteira tentando esquecer. Vamos morrer. Você sabe, eu sei. Todos nós sabemos, mas vivemos como se não fosse verdade, como se o tempo fosse infinito, como se a vida nos devesse mais anos, mais oportunidades, mais instantes. E, no entanto, cada respiração que você toma é um lembrete silencioso de que o relógio avança, de que o fim se aproxima e de que você não pode detê-lo. Os estoicos tinham uma prática poderosa e brutal chamada memento mori, que significa: lembre-se de que você vai morrer. Não para assustá-lo, mas para despertá-lo. Porque somente quem se lembra do seu fim é capaz de valorizar de verdade o seu presente. Somente quem entende que não tem tempo a perder é capaz de escolher o essencial. Pensar na morte não é um ato sombrio, é um ato de lucidez. Obriga você a perguntar se o que faz hoje merece o tempo que dedica. Se a vida que vive é realmente sua ou simplesmente a que os outros esperam que leve. Marco Aurélio deixou escrito em suas meditações: não é que você tenha pouco tempo, é que acredita que terá mais. E essa crença é o veneno mais doce. Convence você de que pode adiar a felicidade, os sonhos, as decisões importantes, porque haverá um depois. Mas e se não houver? E se o amanhã não chegar? O que acontecerá com tudo aquilo que você estava guardando para quando fosse o momento? Pense nisso. Se soubesse que lhe restam apenas 6 meses de vida, continuaria gastando horas discutindo por coisas pequenas? Continuaria escondendo seus sentimentos? Continuaria em um trabalho que odeia apenas por medo de mudar? Continuaria cercado de pessoas que o drenam, que o esvaziam, que o apagam? Não, faria o essencial. Buscaria sentido. Diria o que nunca ousou dizer. Arriscaria. Viveria com intenção. Essa é a força do memento mori.
Coloca você diante do espelho e pergunta se está usando seu tempo como se fosse eterno, quando na realidade é o recurso mais frágil e finito que você tem. A morte não é um castigo, é um lembrete. Não está aí para assustá-lo, mas para devolvê-lo ao presente. Ela lhe diz: aproveite o que tem agora, porque este instante não volta. Sêneca também entendia isso. Em uma de suas cartas escreveu: começamos a viver quando deixamos de temer a morte. E ele tinha razão. O medo de morrer é, no fundo, medo de não ter vivido. Aterrorizamo-nos com o fim, porque sabemos que desperdiçamos inícios demais. Pensar na morte, então, não o limita. Liberta. Dá perspectiva. Lembra que você não pode carregar tudo, que não pode dizer sim a tudo, que não pode viver para todos. Obriga você a escolher o que realmente importa. Mas vivemos anestesiados. Corremos o tempo todo como se fôssemos eternos, enchendo a agenda de pendências irrelevantes, discutindo por opiniões alheias, preocupando-nos com o que os outros pensam de nós, enquanto o tempo escapa. Continuamos presos a distrações, a validações externas, a falsas urgências, sem parar para perguntar se aquilo a que dedicamos tantas horas vale o preço da nossa vida. Porque é isso que você está pagando, sua vida. O memento mori devolve a lucidez perdida. Lembra que você não controla quantos dias tem, mas pode decidir o que fazer com os que restam. Você pode escolher o que merece sua atenção, com quem compartilha seu tempo, quais batalhas valem a pena e quais não. Pode deixar de perseguir coisas que não o preenchem e começar a viver com propósito. Não é por acaso que os estoicos praticavam esse lembrete todos os dias. Não o faziam para se deprimir, mas para se focar. Cada amanhecer era um novo presente, não uma rotina automática. Cada conversa podia ser a última. Cada abraço podia ser o fim. Viviam despertos, presentes, conectados com o milagre de estarem vivos. Enquanto outros se perdiam no ruído, eles construíam sua serenidade na consciência da finitude. Você também pode fazer isso. Não precisa que uma tragédia o desperte. Não precisa perder tudo para entender o que importa. Só precisa parar e lembrar que nada está garantido. Que tudo o que você ama, tudo o que importa, tudo o que você é temporário. Não para entristecê-lo, mas para devolvê-lo ao centro. Para convidá-lo a saborear este café, este riso, esta conversa, este instante, como se fosse o último. O memento mori ensina você a amar mais profundamente, porque lembra que nada é eterno. Ensina a soltar ressentimentos, porque entende que não tem tempo para carregá-los. Ensina a dizer o que sente, porque sabe que amanhã pode ser tarde. Ensina a priorizar o que nutre sua alma, porque compreende que o resto é fumaça. E o que é fumaça, o vento leva. Não fuja desse pensamento. Não feche os olhos. Encare-o de frente. Porque quanto mais você teme a morte, mais distante está da vida. Quando aceita que o tempo é finito, que não sabe quantos amanheceres restam, que cada dia é único, começa a viver com intensidade. Começa a escolher com mais coragem. Começa a sentir gratidão pelo que tem aqui e agora. Lembre-se de que nada externo é seu para sempre. Nem seus bens, nem suas conquistas, nem sequer seu corpo. O único que lhe pertence é a forma como decide viver cada instante. E isso foi o que os estoicos compreenderam melhor que ninguém. Que não se trata de controlar a morte, mas de abraçar a vida. Então, pratique a disciplina do memento mori. Lembre-se todos os dias de que você vai morrer. Não para temer, mas para despertar. Não para desistir, mas para agir. Não para chorar o fim, mas para honrar o caminho. Porque quando entende que tudo pode acabar a qualquer momento, deixa de adiar, deixa de se distrair, deixa de viver pela metade. Começa, finalmente, a viver de verdade. E essa é talvez a maior de todas as paradoxos. Somente quando você aceita que vai morrer, descobre o que significa estar vivo. 7ª lição estoica. Desarme as desculpas que o acorrentam. Escute com atenção. A maioria das correntes que o mantém preso não existe no mundo real. Estão na sua mente.
São as desculpas que você inventa todos os dias para não dar o próximo passo, para não enfrentar o incômodo, para não fazer o que sabe que deve fazer. São frases pequenas, simples, que parecem inofensivas, mas que juntas formam uma prisão invisível. Não tenho tempo. Não estou pronto. Agora não é o momento. É tarde demais para mim. Não admitimos, mas as desculpas são confortáveis. Elas nos envolvem como um cobertor quente. Fazem-nos sentir protegidos dos riscos, das quedas, dos olhares alheios. É mais fácil convencer-se de que não dá, do que dar o passo e descobrir o que acontece se tentar. É mais fácil culpar o tempo, as circunstâncias, os outros, do que encarar de frente a verdade. Muitas vezes somos nós mesmos que nos detemos. Os estoicos entendiam isso bem. Epicteto nos deixou um ensinamento que corta como uma espada. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Em outras palavras, não são as circunstâncias que o limitam, mas o que você acredita sobre elas. Acredita que não pode, e não pode. Acredita que é tarde, e é. Acredita que precisa estar pronto, e nunca estará. As desculpas são pensamentos disfarçados de realidade, e quanto mais você os repete, mais eles se tornam sua verdade. Mas pare um momento e pergunte a si mesmo, o que é que realmente teme? Porque por trás de cada desculpa existe um medo. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo de errar, medo de descobrir que não é tão capaz quanto gostaria de acreditar. E enquanto não reconhecer esses medos, as desculpas continuarão governando sua vida. Serão seu refúgio e sua prisão. Sêneca dizia: enquanto adiamos, a vida passa. E passa do mesmo jeito, mesmo quando as desculpas parecem razoáveis. O tempo não para esperar que você esteja pronto. Não lhe dá trégua enquanto reúne coragem. A oportunidade que você deixa escapar hoje pode não voltar amanhã. E cada dia em que escolhe o conforto das suas justificativas está entregando um pedaço da sua vida em troca de nada. O problema é que as desculpas são sedutoras. Contam-lhe histórias convincentes. Dizem que você precisa de mais preparação, que não tem o suficiente, que espere o momento certo. E você acredita porque soa lógico, porque acalma, porque evita encarar o vértigo de dar o salto. Mas a verdade é que nunca haverá um momento perfeito. Não haverá um dia em que você acorde e o medo tenha desaparecido. Não haverá um futuro em que se sinta completamente pronto. Se esperar que isso aconteça, passará a vida inteira esperando. O estoicismo nos ensina outra forma de viver, agir apesar do medo. Não se trata de eliminá-lo, mas de avançar com ele às costas. Epicteto resumiu isso em uma frase poderosa. O homem sábio não espera as condições ideais para agir. Ele as cria. E isso é o que rompe as correntes invisíveis. Entender que você não precisa sentir-se pronto para começar. Que não precisa saber tudo para dar o primeiro passo. Que a ação imperfeita o aproxima mais dos seus sonhos do que qualquer justificativa perfeita. Faça uma pausa e pense nisto. Quantas coisas você deixou de fazer por acreditar nas próprias desculpas? Quantos livros não escreveu? Quantas conversas não teve? Quantas oportunidades deixou passar? Se o medo continuar ditando suas decisões, você continuará acumulando arrependimentos, e chega um ponto em que dói mais não ter tentado do que ter fracassado. Mas aqui está a boa notícia. As desculpas só têm poder enquanto você acredita nelas. Quando as encara de frente e as nomeia, elas se enfraquecem. Quando decide agir, apesar delas, elas se quebram. Comece pequeno. Dê um passo, apenas um. Não precisa transformar sua vida em um dia. Apenas provar a si mesmo que pode se mover, que não está preso, que as correntes eram mentais, não reais. Cada passo que você dá enfraquece a narrativa que o mantém imóvel. Os estoicos praticavam a disciplina da ação deliberada. Não esperavam inspiração, não confiavam no acaso. Entendiam que a vontade se fortalece fazendo, não pensando. E você pode fazer o mesmo. Quando o medo aparecer, porque aparecerá, haja. Quando a voz interna disser não é o momento, haja. Quando acreditar que não pode, haja do mesmo jeito.
Descobrirá que aquilo que mais temia quase nunca é tão grande quanto imaginava. Liberte-se das histórias que contou a si mesmo. Pare de negociar com seus sonhos. Pare de buscar desculpas perfeitas para não viver. Você não precisa sentir-se preparado para começar. Só precisa começar. E quando fizer isso, compreenderá que todo aquele tempo que passou esperando era tempo perdido. O dia em que parar de se justificar será o dia em que começará a viver. Não haverá correntes que o detenham, porque entenderá que nunca estiveram fora, sempre estiveram dentro. E esse, talvez, seja o maior poder que você tem. Escolher agir apesar do medo. Não há garantias, não há caminhos seguros, mas há uma certeza. O tempo continua correndo. E cada dia em que escolhe suas desculpas em vez das suas ações, está escolhendo renunciar a si mesmo. Hoje pode ser diferente. Hoje pode ser o dia em que decide se mover, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com incertezas, porque a liberdade não chega quando as desculpas desaparecem. A liberdade chega quando você as encara de frente e age do mesmo jeito. 8ª. Lição estoica. Proteja sua atenção como um tesouro. Pare um instante e pense nisto. Tudo o que você é, tudo o que sente, tudo o que acredita, está moldado por aquilo a que presta atenção. O que olha, o que escuta, o que consome todos os dias, define o seu mundo interior. Sua mente é como um jardim. Cada pensamento, cada imagem, cada conversa que escolhe ter é uma semente. E se não escolher com cuidado o que planta, não pode reclamar da colheita. Mas vivemos numa época em que a sua atenção é o recurso mais cobiçado. As plataformas, as manchetes, as redes, os anúncios, tudo é projetado para capturá-la. Não querem informar você, querem retê-lo. Não querem sua paz, querem sua permanência. E conseguem. Cada notificação que você verifica, cada vídeo que vê por um segundo, cada opinião que consome sem filtro, rouba um pedaço da sua energia. Fragmenta seu foco, dispersa sua mente. Sem perceber, você se torna um espectador da sua própria vida. Marco Aurélio advertiu isso há séculos. A mente se colore com a cor dos pensamentos. Se passa o dia alimentando-a com barulho, com comparações, com medo, com drama, não pode esperar clareza, paz ou direção. Não pode pretender construir uma vida serena se sua atenção está sequestrada pelo trivial. E, no entanto, é isso que fazemos todos os dias. Entregamos nosso tempo, e com ele, nossa vida, a estímulos que não nos nutrem, que não nos aproximam da nossa essência, que apenas nos mantêm distraídos. O estoicismo nos convida a ver a atenção pelo que ela é. Um tesouro finito. Não é ilimitada. Você não pode oferecê-la a tudo sem consequências. Cada minuto que dedica ao irrelevante é um minuto que não dedica ao essencial. E o essencial se perde. Você se perde. Pense nisto. Se hoje alguém roubasse seu dinheiro, você ficaria zangado, indignado, faria de tudo para recuperá-lo. Mas quando roubam suas horas rolando sem sentido numa tela, você aceita como se não importasse. No entanto, seu tempo vale infinitamente mais do que seu dinheiro. O dinheiro se recupera. O tempo, jamais. Cada segundo que entrega, não volta. Cada fragmento de atenção que doa, se vai para sempre. A mente é como um rio. Se deixar que qualquer um jogue lixo nele, a água se turva, perde pureza, perde força. O mesmo acontece com você. Se não filtrar o que consome, outros decidirão o que você pensa, o que acredita, o que deseja. E então já não é dono de si, mas do roteiro que outros escrevem em sua mente. Sêneca dizia com crueza: quem se dispersa em muitas coisas não obtém nada. Você não pode construir serenidade se vive dividido em 1000 fragmentos. Não pode ouvir sua voz interior se está rodeado de ruído. Não pode avançar rumo aos seus sonhos se sua atenção está sequestrada pelo que não importa. Para o estoico, proteger a mente não é luxo, é disciplina. É escolher conscientemente o que entra e o que não entra. É aprender a dizer não ao que rouba sua paz, mesmo que seja tentador, mesmo que dê prazer momentâneo, mesmo que pareça inofensivo. Pergunte a si mesmo:
O que aconteceria se guardasse sua atenção com o mesmo zelo com que protege seus bens? O que ocorreria se escolhesse consumir apenas o que o constrói, rodear-se apenas de conversas que o nutrem, conectar-se apenas com pessoas que elevam seu espírito? Não é um ato de isolamento, é um ato de autocuidado profundo, porque no fim, você é aquilo que escolhe olhar, escutar e pensar. Epicteto ensinava que não podemos controlar o externo, mas sim o interno. Você não pode deter o ruído do mundo, mas pode decidir que ruído deixa entrar. Não pode evitar que outros opinem, mas pode escolher não consumir essas opiniões como se fossem verdades absolutas. Não pode controlar as manchetes, mas pode decidir a quais notícias dedica sua energia. E essa escolha muda tudo, porque devolve a você o controle da sua mente. Criar espaços de silêncio é essencial. Silêncio para escutar-se. Silêncio para pensar. Silêncio para decidir com clareza o que merece sua vida. Não falamos de desconectar-se do mundo, mas de reconectar-se consigo mesmo. De deixar de viver com a mente cheia e a alma vazia. De dar um respiro à sua atenção para que possa focar no que realmente importa. Cada notificação que ignora, cada conversa superficial que decide largar, cada fragmento de barulho que escolhe não consumir, é um ato de liberdade. É um lembrete silencioso de que sua mente é sua, de que não é obrigado a entregá-la a tudo nem a todos. E nesse espaço recuperado, nessa atenção que volta a você, descobre algo que havia esquecido: paz. O estoicismo ensina que a vida se constrói de dentro para fora. Se o que deixa entrar em sua mente é caos, sua vida será caos. Se o que escolhe semear é calma, sua vida será calma. Tudo começa com a atenção, porque você é aquilo que escolhe olhar. E se sua atenção é seu tesouro, proteja-a como tal. Imagine viver cada dia com intenção, escolher o que consome, o que pensa, o que permite entrar. Imagine construir uma mente clara em meio a um mundo ruidoso. Imagine voltar a ser dono de si, segundo a segundo, pensamento a pensamento. Essa é a verdadeira riqueza. Não ter mais coisas, mas ter a si mesmo. Porque quando recupera sua atenção, recupera sua vida. E então compreende que tudo o que buscava fora, a paz, a clareza, o propósito, sempre esteve aí, esperando no silêncio que você deixou de habitar. Nona lição estoica. Abandone o medo de incomodar. Quantas vezes você calou o que pensava para evitar um conflito? Quantas vezes você disse sim quando tudo dentro de você gritava não? Quantas vezes você escolheu se encaixar, mesmo ao custo de se trair? Vivemos presos a um costume silencioso e corrosivo, o hábito de agradar. Moldamo-nos para ser aceitos, para não incomodar, para não sermos julgados. E fazemos isso tão bem que pouco a pouco deixamos de nos reconhecer. Tornamo-nos versões editadas de nós mesmos, buscando aprovação em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão. E o pior é que nem percebemos que o preço que pagamos para nos encaixar é a nossa liberdade. O medo de incomodar é um dos ladrões mais sutis da nossa autenticidade. Convence você de que manter a paz exterior é mais importante do que honrar a sua paz interior. Prefere o silêncio à verdade, a conformidade à coerência, o agrado alheio à sua própria voz. E pouco a pouco, a pessoa que você é se dilui na pessoa que os outros esperam que você seja. Sêneca advertiu com uma clareza que ressoa hoje mais do que nunca. Viva para si, não para a multidão. Não para agradar, não para se encaixar, não para sustentar máscaras que acabam sufocando você. Os estoicos entenderam que não há virtude em fingir, que a vida boa não se constrói obedecendo a expectativas alheias, mas sendo fiel aos seus princípios, ainda que isso signifique incomodar. O problema é que nos ensinaram a confundir aceitação com amor. Fizeram-nos acreditar que, se formos agradáveis, seremos queridos. Se formos complacentes, seremos respeitados. Mas é mentira. Quando você se adapta constantemente para agradar, não o amam por quem você é, mas pelo personagem que interpreta. E esse personagem é frágil,
Basta um desacordo, uma crítica ou uma rejeição para que tudo desmorone. Abandonar o medo de incomodar não é fácil, porque implica enfrentar seus medos mais profundos, o medo da rejeição, da solidão, de não ser suficiente. Mas os estoicos nos lembram que nada externo determina o seu valor, nem as opiniões, nem as críticas, nem os aplausos. Marco Aurélio escreveu assim: se você busca a aprovação de todos, condena-se à escravidão. E ele tinha razão. Enquanto viver preso em agradar, nunca será livre. A verdadeira paz nasce da coerência, não de fazer todos felizes, mas de viver em harmonia com seus valores. E isso, inevitavelmente, incomodará alguém, porque ser autêntico é um ato de rebeldia num mundo que premia as máscaras. Haverá quem critique você, quem não o entenda, quem o rejeite. E está tudo bem. Você não precisa da aceitação de todos para estar em paz consigo. Pense nisto. De que serve viver em constante aprovação externa se, a cada noite, quando está sozinho consigo mesmo, sente que se traiu? Que valor têm os aplausos alheios se são construídos sobre o seu silêncio, sobre suas renúncias, sobre seus sims forçados? Há um preço que ninguém vê, mas que você paga todos os dias: o preço de não ser você mesmo. O estoicismo ensina que a virtude é o seu guia, não a multidão. Você não pode controlar o que os outros pensam de você, mas pode controlar sua congruência. Você não pode decidir se aceitam ou rejeitam você, mas pode decidir se aceita a si mesmo. Quando escolhe a autenticidade, escolhe a incomodidade consciente em vez da falsa paz. E nessa incomodidade encontra algo mais valioso: integridade. Da próxima vez que tiver que escolher entre agradar e ser honesto, pare e pergunte a si mesmo: o que acontecerá se eu disser o que penso? Talvez alguém se irrite, talvez alguém se afaste, talvez julguem você. Mas o que acontecerá se não disser? Quantas vezes mais vai se trair para sustentar um lugar que não lhe pertence? A liberdade não está em se encaixar, mas em ser. E ser, muitas vezes, incomoda. Não confunda isso com ser desrespeitoso. Não se trata de impor, mas de ser íntegro. O estoico não busca ferir, mas também não se fere para não incomodar os outros. O estoico escolhe o caminho da coerência, mesmo que doa, mesmo que seja solitário, mesmo que nem sempre receba aprovação. Porque entende que a única validação que realmente importa é a que sente ao olhar para dentro e saber que agiu em congruência com seus princípios. Veja assim: as pessoas entram e saem, os julgamentos mudam, as opiniões se esquecem. O único que permanece é sua relação consigo. Se a sacrificar para agradar, perde tudo, mas se a proteger, ganha algo que ninguém pode tirar de você: respeito próprio. O medo de incomodar é um hábito, e como todo hábito, pode ser rompido. Comece pequeno. Diga não quando quiser dizer não. Expresse o que pensa com calma, mesmo que tema não ser compreendido. Permita-se ser autêntico, mesmo que a voz trema. Cada ato de honestidade consigo mesmo reforça sua liberdade interior. Um dia você descobrirá que as críticas que tanto temia não eram tão importantes, que as rejeições que imaginava não eram tão devastadoras, que o silêncio de alguns dói menos do que o silêncio que guarda consigo. E nessa descoberta, sentirá que algo profundo muda dentro de você. Você se pertence. Viver autenticamente não garante um caminho fácil, mas garante algo melhor: viver em paz consigo mesmo. E essa paz, que nasce de ser fiel a si, vale infinitamente mais do que qualquer aprovação passageira. Abandone o medo de incomodar. Não porque não importe o que pensam, mas porque importa mais o que você pensa de si mesmo. E aí, nesse espaço de honestidade radical, é onde começa a verdadeira liberdade. 10ª lição. Estoica. Meça sua vida em progresso, não em tempo. Vivemos obcecados com o tempo. Contamo-lo, medimo-lo, perseguimo-lo. Agarramo-nos aos anos que já passaram e tememos os que ainda não chegaram. Celebramos décadas como se fossem troféus ou condenações. Comemoramos aniversários. Lamentamos os dias que se vão, como se a quantidade de tempo fosse a medida definitiva da nossa vida. Mas deixe-me dizer-lhe algo que os estoicos sabiam há séculos.
Não importa quantos anos você viva, importa como você os vive. A armadilha está em acreditar que por respirar mais tempo, vivemos mais. Mas isso não é verdade. Você pode passar 80 anos nesta terra e ainda assim não ter habitado um único instante com plena presença. Pode acumular décadas e sentir que não avançou um só passo em direção a si mesmo. Pode encher calendários inteiros de dias e ainda assim não ter encontrado propósito. E enquanto seguimos contando o tempo escapa. Marco Aurélio expressou isso com uma simplicidade desarmante. Não é que tenhamos pouco tempo, é que o usamos mal. E é assim. Distraímo-nos com o irrelevante, adiamos o essencial, preocupamo-nos com o que não podemos controlar e esquecemos de cultivar o único que realmente depende de nós, em quem estamos nos tornando enquanto os dias passam. Pense nisto. O que é mais importante, viver 100 anos ou viver cada dia com intenção? Você pode passar décadas inteiras preso em rotinas que não lhe pertencem, perseguindo metas que outros impuseram, sustentando uma vida que não é sua, e um dia acordar e sentir que o tempo se foi, sem que você realmente tivesse sido você. Porque o que define a sua vida não é a quantidade de tempo que acumula, mas a qualidade da pessoa em que você se transforma enquanto o percorre. O progresso não se mede em números, não está nos relógios nem nos calendários. O progresso mede-se em decisões. Em quantas vezes você escolheu o que o constrói em vez do que o destrói? Em quantas vezes agiu a partir da virtude e não do medo? Em quantas vezes defendeu a sua paz em vez de perdê-la pelo que não podia controlar? Isso é viver. Escolher cada instante com consciência. Os estoicos entenderam isso melhor do que ninguém. Eles não buscavam viver mais anos, mas viver melhor cada um. Epicteto resumiu com precisão. Não é a morte que devemos temer, mas nunca começar a viver. E viver não significa correr atrás de tudo. Não significa fazer mais, nem acumular conquistas, nem impressionar o mundo. Viver, no sentido mais profundo, significa estar presente no que importa. Significa avançar em direção à sua essência, aos seus valores, ao seu propósito. Mas o mundo o empurra na direção contrária. Ensina a medir sua vida em relógios, em métricas, em expectativas externas. Quantos anos você tem? Quanto conquistou? Quanto acumulou? Quantos lugares visitou? Como se o valor da sua existência pudesse ser reduzido a números. E enquanto você corre atrás dessa corrida interminável, o risco é esquecer o mais simples. A vida não é um número, é uma experiência. Faça uma pausa, feche os olhos, respire. Pergunte-se: estou avançando em direção à vida que desejo ou apenas deixando os dias passarem? Porque avançar nem sempre significa mover-se. Às vezes, significa parar, olhar para dentro, perguntar o que você realmente quer, perguntar quem você quer ser, e depois, agir a partir daí, mesmo que o mundo inteiro vá em outra direção. Medir sua vida em progresso, não em tempo, também significa soltar a comparação. O caminho dos outros não é o seu. Alguns avançam rápido, outros devagar. Alguns constroem família, outros sonham em viajar, outros escolhem criar, outros simplesmente ser. Não importa. O único que importa é que cada passo que você dá seja seu, que cada decisão nasça da sua essência e não da pressão de se encaixar. Porque nada lhe rouba mais vida do que viver para cumprir expectativas alheias. Sêneca dizia com contundência: não é que a vida seja curta, mas nós a tornamos curta ao desperdiçá-la. Cada dia que você entrega ao irrelevante, cada instante que passa no piloto automático, cada decisão que toma por medo e não por virtude, encurta sua vida mesmo que continue respirando. Você está vivo, mas não está vivendo. Por isso, os estoicos praticavam um hábito poderoso: perguntar-se constantemente se o que estavam fazendo naquele momento era digno do tempo que lhes restava. Essa pergunta muda tudo. Obriga você a ver com clareza o que merece sua energia e o que não. Lembra que você não tem controle sobre quantos dias restam, mas sim sobre o que faz com eles.
ensina a viver com intenção, com foco, com propósito. Imagine olhar para trás dentro de 20 anos e descobrir que cada dia, não importa o quão difícil, trouxe algo para o seu crescimento. Imagine sentir que cada passo, mesmo os menores, aproximou-o da sua essência. Isso é medir sua vida em progresso, não pela quantidade de tempo que acumulou, mas pela profundidade com que o habitou. Porque no fim, não importa quantos amanheceres você teve, mas quantos viveu desperto. Não importa quantas vezes respirou, mas quantas vezes sentiu que sua alma estava viva. Não importa quanto tempo você tem, mas quanto de si coloca em cada instante. O tempo é neutro, passa igual para todos, mas o que você faz com ele, isso sim muda tudo. Você não é o número dos seus dias, é a qualidade das suas decisões. E quando entende isso, deixa de viver com pressa e começa a viver com propósito. Meça sua vida em progresso. Não em relógios, não em calendários, não em aniversários. Meça-a enquanto você se aproxima a cada dia da melhor versão de si. Porque aí está o verdadeiro sentido. Não se trata de viver mais anos, mas de deixar de perdê-los. A verdade é que esse hábito silencioso que rouba anos da sua vida continua aí, à sua espera, disfarçado de normalidade. E o mais perigoso é que não dói, não faz barulho, não avisa que está destruindo o mais valioso que você tem, o seu tempo. Você o sente em pequenos momentos, quando abre o telefone, só por um segundo, e esse segundo vira 1 hora. Quando termina o dia exausto e percebe que fez muito, mas nada que realmente importe. Quando pensa, amanhã eu começo, e esse amanhã nunca chega. Esse hábito é letal porque se camufla como parte da sua vida. Convence você de que não há problema em deixar para depois. Sussurra que ainda há tempo, que o momento certo para viver como deseja ainda vai chegar. E enquanto isso, minuto a minuto, dia após dia, ano após ano, tira-lhe tudo. Os estoicos sabiam disso. Por isso Marco Aurélio escreveu: não haja como se fosse viver 1000 anos, a morte o cerca. Enquanto viver, enquanto puder, seja bom. Eles entenderam o que nós esquecemos, que a vida não se perde de uma só vez, mas em pequenos goles, cada vez que você escolhe o irrelevante em vez do essencial, cada vez que adia o que importa, cada vez que entrega sua atenção a tudo, menos a si. E aqui está você agora, ouvindo estas palavras, com um nó no peito, perguntando-se quanto tempo já deixou escapar. E está bem que doa. Está bem sentir desconforto. Está bem sentir esse vazio. Porque esse desconforto é a prova de que ainda pode escolher diferente. Você não pode recuperar os anos que já se foram, mas pode recuperar o instante que tem agora. Exatamente este. Cada respiração que você toma é um lembrete de que ainda está aqui. Que ainda há tempo para construir a vida que deseja. Que ainda pode desligar o ruído e voltar a si. Pense nisto. Se amanhã tudo terminasse, sentiria paz com o que fez hoje? Poderia dizer que viveu presente, que esteve desperto, que sua atenção esteve onde queria que estivesse? Ou sentiria que a vida escapou sem perceber? Sêneca disse isso com crueza. Não é que tenhamos pouco tempo, mas o desperdiçamos. E hoje, exatamente agora, você pode decidir que não vai desperdiçar mais. Nós também estamos nesse caminho. Você não está sozinho. Todos nós já sentimos o peso desse hábito silencioso. Todos caímos na armadilha da distração, das validações alheias, das desculpas que parecem lógicas, dos dias que passam um após o outro sem nos deixar nada. Mas aqui estamos, despertando juntos, lembrando juntos que há outra forma de viver. E se esta sessão fez você parar um instante, se acendeu em você ao menos uma faísca de consciência, quero convidá-lo a que continuemos caminhando juntos. Não porque eu tenha todas as respostas, mas porque juntos encontramos a força para sustentá-las. Porque em comunidade, lembramos o que sozinhos esquecemos, que nosso tempo é finito, mas nossa capacidade de escolher é infinita. Inscreva-se, acompanhe-nos, ouça novamente, reflita conosco. Este espaço não é apenas um podcast,
É um refúgio para quem não quer continuar vivendo no piloto automático. É um lembrete constante de que cada dia conta, de que cada decisão pesa, de que a vida é agora. E não lhe prometo que será fácil. Romper um hábito silencioso nunca é. Vai custar enfrentar o ruído. Vai custar dizer não ao que o distrai. Vai custar escolher a si mesmo, vez após vez. Mas do outro lado desse desconforto há algo que não tem preço. Liberdade. Liberdade de ser dono da sua atenção, do seu tempo, da sua vida. Lembre-se disto, você não pode controlar quantos anos terá, mas pode decidir quanta vida colocará em cada ano. E a vida não está nas distrações, nem nas validações, nem nas desculpas. A vida está aqui, na sua atenção, nas suas decisões, no instante em que você escolhe despertar. Hoje, agora, este é o seu ponto de inflexão. Este é o momento em que pode decidir que não vai mais entregar partes de si a esse hábito silencioso, que não vai continuar perdendo o seu tempo como se fosse infinito, que vai recuperar o seu presente, o seu foco, o seu propósito. O tempo passa, sempre passa, mas você pode escolher que ele não passe em vão, porque o hábito mais perigoso é aquele que rouba a sua vida em silêncio. E hoje, aqui, você decide que já não vai deixá-lo vencer. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.